Há um tipo de dor que não vem do corpo, vem da mente que vive sem direção. A ansiedade se alimenta dessa desordem invisível, do excesso de pensamentos, da ausência de rotina, do medo constante de estar atrasado para algo que nem sabe o que é. Mas o que poucos entendem é que, na maioria das vezes, a ansiedade não é o problema. Ela é o sintoma da falta de disciplina. Promessa: neste vídeo, você vai entender por que sua mente vive em estado de alerta e como o simples ato de criar uma ordem interna pode reduzir em dias o que anos de tentativa não resolveram. Dor. Você acorda com pressa, dorme com culpa, sente que nunca cumpre o suficiente e mesmo assim não consegue parar. Solução. Tudo muda quando a disciplina entra, porque a mente não nasceu para o caos, nasceu para o comando. E se você está aqui, não é por acaso. Este canal é para quem quer aprender a dominar a mente com fé e não com força. Se esse é o seu caminho, já se junta a nós. O que vem a seguir pode mudar sua relação com o tempo e com o medo. Havia um jovem chamado Rafael. Trabalhava bem, era inteligente, mas vivia exausto. A mente dele não parava um segundo. Não importava o quanto conquistasse, sentia sempre que estava devendo algo. Ao mundo, aos outros, a si mesmo. A ansiedade o fazia revisar mensagens antigas, checar e-mails a cada minuto e imaginar desastres antes mesmo de acontecerem. Ele dizia: "Eu só quero descansar." Mas o descanso nunca vinha. Um dia, ao conversar com um mentor mais velho, ouviu uma frase que mudaria tudo. "Você não está cansado de trabalhar. Está cansado de viver sem ritmo." Essas palavras o deixaram em silêncio. Pela primeira vez, Rafael entendeu que a mente dele não estava doente. Estava desorganizada. E desordem mental é o solo fértil da ansiedade. Napoleon Hill dizia que o homem sem disciplina é como um navio sem leme. Ele se move, mas não chega a lugar algum. A ansiedade é esse movimento sem destino. A disciplina é o leme. Nos dias seguintes, Rafael decidiu mudar algo simples: os primeiros minutos do dia. Acordava e antes de olhar o celular anotava 3 coisas. O que eu posso controlar hoje? O que eu preciso aceitar? O que eu sou grato por viver? Nos primeiros dias parecia um gesto pequeno, quase ingênuo, mas era ali que a mente começava a ser reeducada. A ansiedade quer urgência, a disciplina quer propósito. E entre os dois existe uma escolha: reagir ou responder. A cada manhã ele treinava essa resposta. E sem perceber, o corpo começou a obedecer o novo ritmo. A respiração desacelerou. O sono melhorou. O medo perdeu terreno. A mente precisa de estrutura para confiar. Quando você diz o que vai fazer e faz, o cérebro entende que pode descansar. Mas quando você promete e não cumpre, ele entra em alerta. Por isso, quanto mais você se sabota, mais ansioso fica. Se isso faz sentido para você, comenta aqui: "Eu escolho cumprir o que prometo." Essa frase é poderosa, porque é um pacto entre você e a sua própria mente. A disciplina é a ponte entre o medo e a fé, porque fé sem ação vira espera, mas ação sem direção vira ansiedade. A maioria das pessoas vive tentando controlar o futuro, quando o segredo está em ordenar o presente. E quando o presente se organiza, o futuro se acalma. Rafael começou a aplicar um método: dormir e acordar sempre no mesmo horário, limitar as distrações e reservar 15 minutos por dia para silêncio. Não oração pedindo, oração ouvindo. Ele entendeu que Deus não fala no barulho da pressa, mas na calma da constância. No primeiro mês a mente ainda resistia, mas com o tempo, aquele caos diário começou a se dissolver. O que antes era desespero virou direção, e onde havia ruído agora havia foco. E é sobre isso que ninguém te diz: a disciplina não te priva da liberdade, ela te protege da confusão. E a confusão é o combustível da ansiedade. Deus criou o mundo em ordem: dia, noite, ciclos, tempo. A ansiedade nasce quando você tenta viver sem essa ordem divina. A disciplina é o ato de se alinhar novamente com ela. Se esse conteúdo está te ajudando, comenta: "Eu escolho o ritmo da paz." Porque a paz tem um ritmo, e esse ritmo é o da disciplina. Quando Rafael olhou para trás, percebeu algo simples. Não era o mundo que tinha ficado mais calmo, era ele. A mente ansiosa ainda tentava voltar, mas agora encontrava um muro: o hábito. E o hábito é mais forte do que o medo. A disciplina não é emoção, é decisão. E toda vez que você decide manter o foco, o medo perde o trono.
Um mês depois de adotar novos hábitos, Rafael acreditava estar firme. Mas a vida, como sempre, decide testar os que dizem ter aprendido. Uma manhã, ele perdeu o horário, chegou atrasado a uma reunião e viu o olhar desapontado do chefe. Naquele instante, o velho padrão mental tentou retornar. O coração acelerou. A respiração encurtou. A mente começou a gritar: "Você não muda nunca. Tudo vai dar errado de novo. Você está atrasado para a vida. A ansiedade é assim. Ela não morre, apenas adormece. E desperta sempre que a disciplina vacila." Mas dessa vez, Rafael reagiu diferente. Ao invés de entrar em pânico, ele respirou fundo e lembrou do que havia escrito no espelho dias antes. Disciplina não é nunca falhar. É voltar rápido. Ele pegou o celular, avisou que chegaria em 10 minutos e foi. Durante o caminho percebeu algo. O mundo não havia acabado. Aquele pequeno ato de consciência foi uma vitória espiritual. Ele havia vencido o impulso de se punir. E é aí que mora o segredo. A ansiedade cresce quando você confunde erro com fracasso. A disciplina verdadeira não exige perfeição, exige consistência. É como cuidar de uma planta. Você não precisa regar o tempo todo, mas não pode deixá-la morrer de sede. A falta de disciplina é o terreno onde a ansiedade cria raízes. Porque uma mente sem estrutura começa a duvidar de si mesma. E quando você duvida de si, o medo assume o comando. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a expressão mais alta de amor próprio. Que amor próprio não é se mimar, é se conduzir. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a mente pede desistência. Se isso faz sentido para você, comenta aqui. Eu escolho a constância. Porque toda vez que você reafirma uma escolha, você treina o cérebro para obedecer o que o espírito já decidiu. A disciplina não serve apenas para cumprir tarefas. Ela serve para ordenar a alma. É a forma como você diz a Deus: eu estou pronto para cooperar com o plano. E Deus coopera com quem é constante. A Bíblia é clara. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Ou seja, o céu abençoa quem mantém palavra. A ansiedade nasce justamente da contradição. Dizer que vai mudar e continuar igual. Rafael percebeu que, em muitos momentos da vida, ele não estava cansado por trabalhar demais, mas por se culpar o tempo todo. Ele aprendeu que o descanso não vem de parar, mas de se alinhar. E alinhar é fazer com que o que você pensa, fala e faz estejam na mesma direção. Isso é disciplina espiritual. Nos meses seguintes, ele criou um ritmo quase sagrado. Acordava sempre na mesma hora. Fazia orações curtas, mas sinceras. Escrevia 3 metas simples por dia. E no final da noite agradecia pelo que conseguiu cumprir. A ansiedade ainda aparecia, mas agora era pequena. Era como uma nuvem distante, que não chovia mais dentro dele. E talvez seja isso que você precise entender hoje. Não é o fim da ansiedade que você deve buscar. É o começo da ordem. Porque onde há ordem, o medo perde espaço. A mente é como uma casa. Quando está bagunçada, tudo parece urgente. Mas quando está em ordem, você sabe onde colocar cada coisa. A disciplina é esse processo de arrumar o interior. E não existe fé sem disciplina. Porque fé é crer. E disciplina é agir como quem crê. Sem ação, a fé vira desejo. Com ação, ela vira poder. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: eu treino a minha paz todos os dias. Porque é isso que você está fazendo ao se disciplinar. Treinando a sua paz. No fim daquele ano, Rafael não se tornou alguém perfeito, mas alguém estável. E estabilidade é a ausência de extremos. Não é nunca cair, é cair e levantar no mesmo ritmo. A ansiedade não some com conhecimento, some com constância. E a constância nasce quando você entende que disciplina é liberdade. Deus criou o universo com regras, ciclos, repetições. E se até o céu obedece à ordem divina, por que a sua mente deveria viver em desordem? Da próxima vez que a ansiedade vier, pare e pergunte: estou sendo indisciplinado com meus pensamentos ou com a minha fé? Em seguida, volte para o seu ritmo, a respiração, a rotina, o propósito. A disciplina é o som do Espírito dizendo: eu ainda estou no comando. E quando o Espírito comanda, o medo obedece. Rafael, olhando para o céu em uma noite tranquila, sorriu e disse baixinho: agora eu entendo. O que me adoecia não era o excesso de trabalho, era o excesso de desordem.
A mente dele finalmente descansou. E o que restou foi silêncio, o silêncio de quem aprendeu a dominar a si mesmo. Porque no fim a paz não é um presente de Deus, é a recompensa de quem aprendeu a viver em harmonia com Ele.